Não muda a comunicação social, não muda a mídia, se não muda a sociedade. Há tecnologias, sistemas, novas ideias, paradigmas que são criados ou são inventados ou reinventados a partir de coisas que já existem. Só assim podemos entender aquele progresso da ciência, do conhecimento e da tecnologia. O que já existe é a base fundamental sobre a qual construímos algo novo. No caso da construção de uma sociedade equitativa entre mulheres e homens, a base que temos na sociedade ainda hoje, essa estrutura patriarcal não serve. É por isso que a gente vê que essa base não está nos ajudando a construir uma nova sociedade. O que a gente tem que fazer nesse caso é um processo para poder avançar ou consolidar-se, exige desandar os caminhos, exige deconstruir os conceitos, desaprender as condutas. Estamos nesse processo algumas décadas atrás, temos feito avanços muito importantes, continuamos vivendo numas sociedades em transição, porque é uma mudança, é uma transformação muito complicada. E o câmbio é lento. Tem que ver com a internalização de valores respeito da nossa própria construção como seres humanos. O que significa ser mulher? O que significa ser homem? E o que significa, sendo homens e mulheres, ser adolescente, jovem, criança, velha, velho. Tudo isso só podemos analisar desde uma perspectiva de gênero, desde um enfoque de gênero, que significam as relações entre seres humanos e como se estabelecem no marco da sexualidade, família, trabalho, escola, acionar político, cultura e, por suposto, mídia. Porque o gênero é uma categoria de análise relacional que o feminismo produziu. É uma ferramenta que permite analisar as relações não só entre homens e mulheres, senão entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, de acordo com a construção das subjetividades femininas e masculinas que não respondem a receitas únicas. Há modos múltiplos de ser masculino e feminino na sociedade, em construções sociais e históricas diversas. Que o pensamento dicotômico, tradicional, de macho e fêmea, intentou apagar. O sistema patriarcal quis que fosse assim. E aparentemente foi assim por imposição. Mas a realidade e a natureza humana, no decorrer da história, superou a receita, a imposição, o livreto pré-fabricado. E as diferenças, a diversidade e as particularidades brotaram e chegaram à superfície. E começou a pintar o mundo com toda a gama de cores e os matizes possíveis. Mas ainda estamos em transição. Se bem já não existe essa visão homogênea da identidade, a percepção heterogênea das pessoas na pós-modernidade vai sendo marcada por uma outra visão do mundo humano como totalmente pluralista. Não é fácil para os poderes tradicionais compartilhar esse novo mundo que estamos construindo, compartilhar o poder. E não é pelo fato de ser mulher, não é pelo fato de ser indígena, não é pelo fato de ser negra que as coisas vão acontecer. Qual é a agenda que a gente carrega para oferecer à população. As identidades sociais tradicionalmente hegemônicas na sociedade, que foram tomadas como norma, representam o quê? Representam
a branquitude, a masculinidade e a heterossexualidade. Esta análise é apaixonante e poderíamos continuar indefinidamente, mas voltando ao tema que nos ocupa, à luz destas reflexões, é imprescindível pensar em acompanhar este processo de transformação da sociedade num espaço equitativo entre homens e mulheres, com uma comunicação adequada. Nós somos as primeiras que temos que mudar a nossa forma de pensar, os nossos valores, o nosso jeito de assumir nossa condição de mulheres ou de homens, longe dessa receita patriarcal. Muitos e muitas já estamos bem avançadas no processo. E parece fácil, mas é dificílimo. É um caminho cheio de contradições, de medos, de inseguranças e também de frustrações e de ameaças. Não é questão de analisar gênero e comunicação como dois conjuntos separados. Não é questão de introduzir aqui e lá alguns elementos do conjunto gênero no nosso discurso comunicacional. Ou temos um enfoque de gênero para analisar a vida, ou não temos. O objetivo é chegar a produzir uma comunicação com enfoque de gênero. Produto de uma sociedade que alcançou os níveis adequados da equidade entre homens e mulheres, o que colocamos é este conjunto único no qual a comunicação tenha este enfoque de gênero, porque os e as protagonistas da comunicação vivem com esse enfoque de gênero. Só assim podemos expressar, através da comunicação e da mídia, a estrutura e convivência social de equidade entre homens e mulheres. Esta proposta de equidade nasce de lutas feministas. As questões estratégicas que enfrenta o feminismo contemporâneo estão inspiradas por uma compreensão muito mais rica de heterogeneidade, de diversidade de nossas sociedades. O feminismo, como uma proposta política, contribui com a base teórica que cria a perspectiva de gênero como uma ferramenta que facilita a compreensão das diferenças, que produzem desigualdades no desenvolvimento econômico, político, social e cultural da história patriarcal da humanidade. Ao compreender com claridade a essência, a origem da desigualdade e da injustiça estrutural, abre o caminho à transformação social alinhada aos movimentos emancipatórios contra qualquer tipo de discriminação. Cada modelo de desenvolvimento exige o seu próprio modelo de comunicação. E este impõe suas próprias regras do jogo no intercâmbio de signos, significados, símbolos, ideias, emoções. Construi sua própria linguagem, organiza a sua maneira, a sua mídia. E é neste caminho que temos que aportar, compartilhar, apoiar as experiências da mídia, da televisão pública, dos meios que representam os nossos interesses como população, com uma participação cidadã cada vez mais presente, cada vez mais democrática, porque só assim é que vamos avançar como sociedade, empurrando a nossa mídia com a sensação de que hoje, ou cada vez mais, é a nossa oportunidade para construir uma sociedade que seja o que nós queremos que seja para todos e para todas. Obrigada.